Vesper Cargas Expressas é qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Empresa certificada pela ISO 9001 em cargas urgentes, a Vesper oferece serviços personalizados para a demanda da sua empresa, com confiança e excelência no atendimento. Faça seu orçamento com a Vesper pelo telefone 54 3026 7474. Vesper, é tempo de entregar o que você precisa. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Oi, gente! Muito boa noite para você que está nos acompanhando em mais um programa. Eu sou a Dani Polidoro, o Gurias de Quinta já está no ar. Obrigado sempre pela sua audiência, por estar conosco. Já mande a sua mensagem, sua dúvida, seu oi, seu abraço. Hoje a gente vai falar de automobilismo, né? Então, para quem gosta, para quem acompanha, curte aí, fica com a gente. O som aqui, né, do celular disparou, vocês viram, mas isso acontece nos programas ao vivo. A gente segue o baile. Hoje uma noite até agradável em Caxias, apesar de nublada, de repente chove, estamos aí na expectativa. Como também estamos na expectativa se o Ju cai ou não cai, ou melhor, se fica ou não fica. Boa noite, Janine Stecanella. Polidoro, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando pela live, pela rádio, enfim. Complicado, né, Dani? Toda semana a gente chega aqui esperando trazer uma boa notícia sobre o Juventude, principalmente nessa fase final de campeonato, mas não é bem assim. Toda semana, as últimas semanas, a gente chega aqui para falar de outra derrota do Ju, de mais uma vez ficando em situação complicada, com adversários ou com um nível muito acima, ou também ali no caso do Brasil, que é um dos próximos adversários do Ju em casa, também precisando escapar do rebaixamento. E pela 32ª rodada, né, o Ju perdeu para o Vila Nova por 1-0. Um jogo que até parecia interessante, parecia um jogo que o Ju ia conseguir manter alguma estabilidade, quem sabe apostar aí em quem sabe fazer um gol para voltar de Goiânia com uma vitória. Não aconteceu. Tomou o gol, acabou não conseguindo reagir, não mudando essa posição. Com certeza, né, a gente não precisa dizer que toda a equipe, toda a comissão técnica está com pressão agora em cima de si e precisa muito, muito, muito vencer o jogo de amanhã à noite, às 8h30 no Jacone, contra o Sampaio Corrêa, para começar a pensar em escapar do rebaixamento. Isso porque, né, Dani, é jogo a jogo, não dá para tentar aí prever. Claro que uma coisa boa que aconteceu para o Ju é que o Brasil já perdeu essa rodada, então não se distanciou tanto assim, mas é jogo a jogo para saber se o Ju vai conseguir reverter aí essa situação que tá bem complicada. A gente não vê realmente uma reação da equipe. Eu ando indignada, e eu e meu pai, a gente costuma comentar muito no final de semana, inclusive no jogo do Ju, a indignação. Eu acho que não tem um torcedor hoje no Juventude que não esteja indignado, desesperado, assustado até e revoltado, por que não, com essa situação do time, do clube, esse marasmo, essa falta de respostas dentro e fora de campo. Torcedores, escrevam pra gente o que está acontecendo com o Juventude, por que não anda, por que não reage, porque é difícil. A gente chega a um ponto, não só como torcedores, mas como profissionais do esporte, que a gente realmente não entende o que está acontecendo lá no Jacone. Verdade, e o Ju, 19º colocado com apenas 32 pontos, então joga amanhã contra o Sampaio Corrêa e depois recebe o Brasil de Pelotas, joga fora contra o CRB, recebe a Ponte Preta, joga fora contra o Fortaleza e encerra contra o CSA em casa. E precisa de um bom desempenho para dizer o mínimo aí, pelo menos. Vamos chutar aí, Dani, umas 3, 4 vitórias para começar a pensar que lá no final vai dar para escapar. O Vink treinou aí algumas possibilidades do time durante essa semana. O Pará pode voltar, tá recuperado de lesão, pode ser uma opção aí para a lateral esquerda. Mas o Vink vai ter aí um grande desafio em
conseguir tirar desse time o que ele não mostrou, infelizmente, até agora. A gente já comentou na semana passada também que o planejamento do Juventude com certeza para esse ano não funcionou. Isso desde o começo, a gente viu com o Julinho ainda, é que demorou um pouco para o Juventude chegar lá na zona de rebaixamento, né? Ficou uma boa parte da tabela ali no miolo, então esse miolo foi retardando esse momento crítico, mas ele chegou. E agora está nas mãos do Vink, então, e dos jogadores que permaneceram no grupo, tentar reverter essa situação. Complicadíssima, Dani. Acho que já tem aí pelo menos uma parcela de 50% do torcedor juventudista já encarando a Série C o ano que vem como realidade, até diria que mais de 50%, mas enquanto é numericamente possível, ainda existe como escapar desse buraco. E tomara aí, por favor, né? Ninguém merece ter que jogar a Série C de novo. Tomara que o Ju consiga escapar. Eu acho que o que aconteceu de ruim também para o Ju foi que cada vitória que acontecia aumentava a esperança de que o time ia engrenar, né? Então, na época que o Julinho estava aqui, mesmo apesar de algumas derrotas na sequência, quando aparecia alguma vitória, o pessoal se animava. Não, agora vai, né? E com isso, eu acho que a diretoria foi retardando essa saída do Julinho, né, apostando assim até o último momento. Talvez se ele tivesse saído antes, como muitos se questionam, o clube não estaria na situação que está hoje, né? Verdade. Os empates aí, Dani, também contribuíram, né, para essa situação, porque o Ju empatou demais e teve jogos que buscou o empate, então mostrou aí um certo poder de reação, e isso também trouxe para o torcedor alguma perspectiva de não podemos melhorar, temos alguma chance ainda de ver esse time jogando bem. E isso também acabou nos confirmando. A verdade é que o Ju teve poucos tempos no decorrer dessa Série B inteira que jogou bem, ou jogou o que os treinadores, seja o Julinho ou o Vink, proporam para o time. O resto do tempo era confusão, era time tomando sufoco de tudo quanto é jeito, time sem agressividade, sem criatividade, a bola não passa pelo meio-campo. Então, se o Juventude cair para a Série C, vai cair merecido, porque não fez em nenhum sentido para ficar na Série B. Ficou muito, muito, muito além disso. Torcedor jaconeiro, você que está aí desesperado, mande a sua mensagem para a gente. Qual é a porcentagem aí da sua fé, digamos assim, a sua esperança? Tem fé ainda para a Juventude? Tem fé? Janine está questionando você. Será que tem fé ainda, torcedor jaconeiro? Você eu não sei, mas quem ainda eu acho que tem fé são os colorados, apesar da confusão que aconteceu no último jogo. Gol que foi impedimento, não foi, demora de juiz para marcar, briga ali Odair Hellmann desabafando e cobras e lagartos aí para arbitragem. Vamos falar do Inter então. Como já era esperado, o clima pós-jogo aí entre Internacional e Santos foi quente. Inconformados com o gol anulado de Leandro Damião, jogadores, técnico e diretores do Colorado reclamaram muito do árbitro Ricardo Marques, e com razão, né? Na súmula, o juiz relatou que foi repreendido por Odair Hellmann, especificando que o comandante do Inter invadiu o campo e se dirigiu ao grupo de arbitragem de forma agressiva, dizendo as seguintes palavras conforme o treinador: "Isso é um absurdo, vocês demoraram 10 minutos para definir o lance e erraram feio. O lance foi muito claro. Vocês erraram e definiram o campeonato." Palavras aí do Odair Hellmann. Com o empate frustrante, o Inter deixou o Beira-Rio após ficar 2 vezes em vantagem contra o Santos e acabar aí então cedendo a igualdade. O resultado fez o Inter cair para a 3ª colocação e ver o Palmeiras abrir 5 pontos de vantagem. Agora está complicado. O volante Patrick, autor aí de um dos gols, lamentou o resultado negativo após a partida e disse que o Inter merecia sair com a vitória depois do que realizou em campo, pois os gols do adversário, aí, segundo Patrick, foram de própria desatenção da sua equipe. Já o técnico Cuca, claro, saiu satisfeito com o resultado aí obtido pelo Santos e não quis entrar em polêmicas, referindo-se, claro, ao gol marcado por Leandro Damião, que o árbitro aí marcou o impedimento, pois o centroavante teria recebido o passe de Cuesta ao invés de Carlos Sanches. Já o Odair Hellmann lamentou muito, lembrando que esse é o seu primeiro trabalho como treinador profissional no futebol brasileiro e que o grupo colorado não merecia sair da partida
com um gol anulado após 7 minutos. Foi uma lambança, né? Então aí, claro, os colorados indignados, com razão, né? Porque nessas alturas do campeonato brasileiro aí, né? Fazendo do campeonato, não dá para perder jogo, cada pontinho é importante aí nessa reta final, e o gol aí acabou levando 7 minutos para ser anulado, o que causou então aí a revolta de toda a equipe e diretores, enfim, né? O próximo jogo do Inter, lembrando, é contra o Vasco, amanhã, dia 26, às 21h30, lá em São Januário. E a classificação, por enquanto, está Palmeiras com 62, Flamengo agora passando do Inter com 58, o Inter com 57, São Paulo 53 e o Grêmio 52 aí na cola do São Paulo. Colorados, escrevam, foi justa anulação? Não foi? Escrevam pra gente. Vocês acreditam ainda? Tá complicado, agora complicou um pouco pro Inter. Sempre que se distancia um pouquinho os pontos, principalmente um time como o Palmeiras, fica difícil alcançar. Mas outra coisa que eu queria comentar sobre isso, Dani, é que mesmo com a recomendação de que os juízes sejam mais rigorosos nas punições, para que não aconteça esse tipo de tumulto, a gente tem visto cada vez mais tumultos por reclamação. Claro que os jogadores vão reclamar, o treinador vai reclamar, mas também está na hora de reavaliar esse tipo de postura, porque a reclamação e tudo isso não vai desfazer a decisão do juiz, não vai desfazer o resultado do jogo e acaba, assim, muitas vezes ficando uma imagem chata para aquele grupo de profissionais que muitas vezes se comportou de maneira, assim, inadequada naquele momento do jogo. Mas, obviamente, é uma situação polêmica que para o Inter ficou bem chato, né? Deixou o Inter lá atrás um pouquinho mais longe da disputa do título, mas vamos repensar também um pouquinho essas posturas na hora de cobrar a arbitragem e de como se comportar em campo em situações como essa. É verdade, tu falaste aí a palavra profissional e eu incluo essa palavra profissionalismo a todos, porque se a gente quer realmente tornar o futebol cada vez mais profissional, agora nós temos aí o VAR, né? Que é para ser uma coisa boa. E não para causar mais tumulto e mais confusão. Como é que um juiz em um jogo tão importante como esse acaba levando quase 10 minutos para decidir se o gol é válido ou não? Então aí também realmente é a postura de todos os envolvidos, né? Para que realmente a gente possa, né, trazer esse equipamento para o bem e não para acabar atrapalhando mais ainda, né, o que já está atrapalhado. E o Grêmio, Janine, como é que seguiu aí essa semana? O Grêmio, que tá muito feliz, né, Dani? O Grêmio começou com uma boa vitória. Não foi aquele jogo mais lindo, foi um jogo pegado, foi um jogo de pressão do River para cima do Grêmio, mas o Grêmio fez seu 1-0 e volta da Argentina já com pelo menos um passe encaminhado para chegar a essa final da Libertadores. O gol que foi marcado pelo Michel, opção que o Renato colocou aí para jogo e contemplou o time do Grêmio com esse gol. E olha que o Grêmio jogou sem jogadores como Luan e Everton, o que mostra realmente que, apesar de algumas controvérsias e algumas coisas que podemos contestar, principalmente no brasileiro, as equipes mistas que jogou pelo Grêmio não teve um desempenho tão bom. Na Libertadores, os jogadores que entraram deram um resultado. Então, na terça-feira, o Grêmio ganhou do River Plate por 1-0 com gol de Michel, e a equipe gaúcha segurou a pressão e decide na próxima terça-feira, dia 30, às 15:10 na Arena, essa vaga para a final da Libertadores. Mas antes disso, pela 31ª rodada do Brasileirão, o Grêmio também recebe na Arena o Sport neste sábado às 4:30. A Arena, né, que recebeu o show da Shakira, e muito se comentou que a condição do campo pode não ser a melhor para esse jogo contra o Sport e de repente até para o jogo contra o River na terça-feira, mas o Grêmio já encaminhou esse bom resultado e no Brasileiro vai disputar ali para ficar entre os primeiros. Como tu falou, o Grêmio é o quinto com 52, mas não deve de fato conseguir chegar lá para brigar pelo título, já que também ficou um pouquinho atrás aí na pontuação, perdeu aquele jogo para o Palmeiras, que era um jogo fundamental ali para o Grêmio acelerar e chegar lá em cima, mas a equipe do Renato aí, que segue com alguns jogadores em observação no departamento médico, deve ter aí boas coisas para o torcedor gremista na próxima semana, deve confirmar essa vaga aí. E só complementando, o Palmeiras, que jogou ontem também pela Libertadores, perdeu para o Boca Juniors na Argentina por 2-0, e o jogo da volta é em São Paulo dia 31. Então o Grêmio joga na quarta, decide sua vaga na
Desculpe, o Grêmio joga na terça, decide sua vaga na terça, e talvez tenhamos aí, ou não, um confronto brasileiro. Será que o Palmeiras reverte na quarta-feira esse 2-0 contra o Boca? Vamos ver se a Libertadores vai ter um brasileiro e um argentino, ou 2 brasileiros. Ou 2 argentinos, né? Porque quem sabe o River vem aqui para ganhar o jogo também. Tu gostaria de ter ido no show da Shakira, Janine? Olha, eu fui fã da Shakira quando ela cantava em espanhol ainda. Nessa fase mais recente dela, não tanto, mas eu iria, com certeza. Se eu tivesse a oportunidade de ver ela cantando ao vivo, eu iria. Será que Piquet veio junto? Não, acho que o Piquet ficou, hein? Ficou, Piquet. E hoje, nosso quadro TBT de quinta, dia 25 de outubro, é comemorado o aniversário das cidades gaúchas de Alegrete e Caçapava do Sul. E hoje é o Dia Nacional do Macarrão. Alguém já se manifestou aqui no estúdio? Depois eu quero falar sobre isso. E hoje é o Dia do Macarrão, Janine Stecanella. Essa hora já começa a bater uma fome, né? É verdade, né? O nosso programa é bem no horário do jantar, né? Enquanto a gente está aqui falando, vocês podem estar aí do outro lado comendo e massa, não tem coisa melhor, né? Um macarrãozinho, né? Macarrãozinho, a gente que é italiana, né? E alguma coisa assim, né? Uma sopa até mesmo, né? Verdade, capelete, né? Então, tudo de bom. Essa hora já começa a bater a fome. E vamos ver, então, quem são os aniversariantes do dia, quem está cantando parabéns hoje. Os aniversariantes de hoje são os jogadores de futebol, o brasileiro Paulo Baier e o argentino Juan Martínez, além do ex-futebolista uruguaio Oscar Aguirre Garay. E hoje, torcida colorada, manifestem-se aí seus aplausos. Hoje é também aniversário de um dos maiores ídolos da torcida colorada, Janine, o ex-jogador de futebol Elias Figueroa. Considerado o maior jogador chileno de todos os tempos, eleito o melhor zagueiro da Copa de 1974, Figueroa chegou ao Internacional em novembro de 1971, fazendo 26 gols em 336 jogos. Foi hexacampeão gaúcho e bicampeão brasileiro com o Colorado. Disputou 17 Grenais e perdeu apenas um. Grande Elias Figueroa, ídolo dos colorados. E por falar em grandes ídolos, em 2016 perdemos então um dos maiores da nossa seleção, o lateral direito Carlos Alberto Torres. O Capita, como era carinhosamente chamado, nasceu dia 17 de julho de 1944 e nos deixou aos 72 anos de idade. E as curiosidades. No ano de 1996, os brasileiros aí Zé Marco e Emanuel conquistaram o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em Fortaleza. Então, as lembranças hoje do dia de hoje. Vamos para as notícias do esporte? Temos muitas coisas, né? Verdade, Dani. Então, o Tutto Sport, um jornal italiano, afirmou que o Marcelo quer mesmo ir para a Juve, que esse negócio já está bem adiantado. Inclusive que só vai encerrar o ano e em janeiro essa negociação deve ser finalizada. Na verdade, desde a saída do Cristiano já se suspeitava, e isso acontece frequentemente, que certos núcleos de um time, quando desmanchados, né, são remontados em outra equipe. E parece aí o futuro do Marcelo realmente é ir para a Juventus. Vamos então aguardar ver se esse negócio vai ser confirmado. Segundo o Tutto Sport, ele seria financiado ainda com a venda do Alexandro para Inglaterra. E a gente tem também a homenagem da CBF para a Marta, que realizou um evento aí para comemorar o 6º título como melhor do mundo que a Marta ganhou recentemente. E essa comemoração especial, inclusive, teve a exposição dos troféus que a Marta cedeu para a CBF até o final do ano e contou com a participação, inclusive, de crianças, autoridades, as demais jogadoras da seleção brasileira. Bacana. E a Marta considera esse um evento muito importante, principalmente porque ela vê que com esse crescimento da seleção, inclusive até da figura dela, né, como figura pública, escolinhas para futebol feminino têm crescido em todo o Brasil e até os pais têm estimulado as meninas a praticarem o esporte. Então, ela vê como
perspectiva positiva toda a carreira dela, tudo que ela construiu até agora, e que isso também já está influenciando, né, as novas gerações a entrar nesse esporte. Um esporte que a gente sabe é ainda predominantemente masculino, Claro. tanto na sua prática quanto comissão técnica e direção também, mas que aos poucos, quem sabe, a gente vá conseguir ver mais a presença feminina e os clubes apostando também em equipes de mulheres para disputar campeonatos. Então, tudo de bom para Marta, que ela continue influenciando a gente, as novas gerações e todo mundo que gosta de futebol. Que bacana. Será que o Marcelo vai lá atrás do Cristiano? Não consegue ficar longe? É assim, né? Parceiro é parceiro, Parceiro é parceiro, né? Mas seria muito peculiar, né? Porque a gente pode colocar aqui, independente da equipe ser uma pequena, média ou grande equipe, muitas vezes o que funcionou para uma pode não funcionar para outra, dentro daquele outro grupo de jogadores e daquele outro esquema. Por mais que o Cristiano e o Marcelo sejam excelentes jogadores, será que lá na Juventus eles vão funcionar como foi no Real? Então, a minha curiosidade é mais em relação a isso. Acho que esse negócio pode estar mesmo bastante adiantado. Quando o Cristiano saiu, já se especulava que outros jogadores poderiam sair. Veio aí, então, o Marcelo como nome forte. E eu tô curiosa, se confirmar, será que eles vão jogar bem também na Juventus? Ou será que não vai se repetir essa fórmula por lá? A gente vai saber, só o tempo dirá. E por falar aí em campeonato italiano, o Alan, aí, volante do Napoli, pode ser o próximo a ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira de futebol. Quem sabe teremos uma carinha nova aí. O Tite avaliou ontem a partida do atleta que enfrentou aí o PSG. As dúvidas da comissão aí brasileira, no entanto, seriam qual o melhor posicionamento para o atleta dentro do esquema tático aí já estabelecido dentro da seleção. E também se seria possível uma maior participação ofensiva aí de Alan na construção e finalização de jogadas. Então aí, quem sabe, teremos mais um novo convocado, né? Mais um que receberá essa notícia pela primeira vez, que vai vestir a amarelinha. E segundo a Federação Internacional de Voleibol, a Liga das Nações de Vôlei 2019 terá partidas no Brasil, onde as nossas equipes poderão jogar em casa. Que bacana! Os jogos no Brasil serão em maio e junho, mas as cidades ainda não foram escolhidas. E falando em voleibol, ontem então teve início a Superliga Masculina, para quem gosta aí de vôlei, muitos jogos muito bacanas aqui para frente, com a participação de 12 clubes esse ano. O Cruzeiro, claro, tenta manter a hegemonia diante de adversários que estão mais reforçados esse ano e clubes candidatos aí a surpresas. Então essas aí, notícias do vôlei. E na Fórmula 1, após alguns erros aí em sequência de Sebastian Vettel durante o treino classificatório para o GP dos Estados Unidos, o alemão aí foi punido com 3 posições no grid de largada. Após reclamações do piloto, o diretor de provas da competição disse que a decisão foi acertada e que as regras precisam ser rígidas. Amanhã, dia 26 e sábado, dia 27, acontecem os treinos livres aí, lembrando, e a classificação também, todos transmitidos pelo Sport TV. E domingo, às 15h10, horário do México, tem a transmissão ao vivo do GP do México, também pelo canal Sport TV e em tempo real pelo site globoesporte.com. Eu quis deixar essa notícia por último, vocês sabem por quê, né? Vocês sabem, porque os nossos pilotos já estão aqui, vão entrar agora aqui no ar e ao vivo e a cores para conversar com vocês. Então eu já dei essa deixinha de Fórmula 1 para começar aquele gostinho aí de velocidade. Eu particularmente morro de medo, né, de velocidade. Não sei tu, Janine, gosta de esportes radicais, correr, adrenalina, eu tenho um pouco de medo. Dani, eu não tenho nem carteira de motorista para tu ter ideia de quanto eu tenho medo de trânsito, mas eu gosto de assistir. Praticar, acho que não ia ser comigo, não. Eu acho que eu também não. Mas, enfim, o Luiz Sena e o Maicon já estão aqui com a gente, como vocês podem ver, e eles vão contar tudo pra gente sobre esse esporte. As pessoas têm muita curiosidade, né? Porque acham aí interessante, é só entrar no carro e sair correndo. Calma, gente, não é bem assim. Então, eles já estão aqui, eu quero apresentá-los para vocês, então, devidamente, no nosso quadro 2 Toques, que já está no ar. O Luiz, a gente já tinha conversado antes, me mandou o currículo dele. Eu passei para a Janine. Gente, eu ia levar até amanhã para passar todos os títulos que ele tem.
Então, eu só vou fazer assim uma breve, mais breve mesmo, viu? Retrospectiva. Ele tem um extenso currículo e, dentre tantos títulos, nós destacamos 7 vezes campeão brasileiro, 15 vezes campeão gaúcho e 2 vezes premiado aí com o capacete de ouro. Luiz, seja bem-vindo. Eu sei que tu tá em casa, né? Mas seja bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos os ouvintes aí, eu agradeço o convite, primeira vez aí que eu vim no programa de vocês, eu acompanho algumas vezes aí quando fecha o horário. Meu currículo aí é bem extenso, então só tenho que agradecer por participar do programa de vocês aí. Imagina, muito obrigada. E o Maicon Ronce, então, foi campeão gaúcho em 2017 e 2018 de superturismo, bicampeão das 6 horas de Guaporé e campeão da Endurance Velopark. Falei certo, Maicon? Seja bem-vindo também ao nosso programa. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, né? Primeira vez marcando presença. Verdade. Só tenho que agradecer e meu currículo é bem mais modesto, né? Imagina, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Claro. Eu espero que sim, né? Com certeza. Eu quero já saber de vocês que os dois já comecem aí contando como é que vocês escolheram esse esporte, né? Como é que vocês entraram aí no automobilismo? Vou começar então. O automobilismo, para mim, eu já comecei com uma idade bem avançada. Eu participei praticamente de vários esportes antigamente, categorias de base e de futsal. Fui algumas vezes campeão gaúcho. Tu seria jogador de futsal, então? Sim, joguei na Enxuta, na UX, vários anos, ganhei 8 vezes o título gaúcho. O futsal perdeu um atleta, então, né? Não, a bola nunca teve comigo, na real, eu sempre fui um atleta bem esforçado, mas não era um jogador, assim, de alto nível, ia ser para jogar aí campeonatos medianos. E depois eu acabei entrando pro automobilismo através de um tio meu que corria. A gente acompanhava, eu tive a oportunidade de começar no esporte e faz uns 10 ou 11 anos aí que eu já estou participando, então por isso que a extensão tão grande do currículo aí. E tu, Maicon, conta pra gente. Então, eu no futebol faltou um pequeno detalhe. Então, olha isso. Não, gente, o futebol e o futsal perderam atletas aqui, né? Faltou, quando eu percebi que não tinha habilidade com a bola, daí a gente abandonou. Daí eu comecei com o kart amador, com o Seninha, que a gente estudava engenharia ali, né? Acho que mais ou menos uns 10 anos, para não falar mais, para não parecer a idade, né? Daí eu comecei com uma brincadeira no kart indoor, em Farroupilha. Daí depois a gente começou a organizar uns campeonatos de kart entre amigos, no Velopark também, né? E aí a gente foi tomando gosto, né? Até que 2016, daí eu aproveitei a oportunidade que o Sininha tinha um gol parado na mecânica lá, disse, vamos colocar e rodar esse gol na pista aí, né? Daí eu assumi a bronca e começamos a competir de carro também, né? 2016 e 2017 a gente começou a formar a dupla no Gaúcho de Superturismo e também até hoje, né? Aproveitando esse gancho da pergunta da Dani, o automobilismo a gente não vê tanto crianças praticando, diferente de outros esportes que a gente conversou aqui, que o pessoal já joga bola ou já pratica um atletismo. Vocês, no dia a dia das competições, dos colegas, vocês conhecem o pessoal que começou desde cedo ou não? Foram pessoas que depois de mais velhas que entraram nesse universo também? Eu até já participei de outras vezes aqui no programa e eu comentei, nosso esporte ele está em decadência. A gente não tem a nova geração. A gente está com uma dificuldade bem grande de formar novos atletas. Tu pode ver que até, por exemplo, na Fórmula 1 a gente já não tem mais um atleta brasileiro. Em todas as categorias a gente está no automobilismo não tendo a nova geração, principalmente por causa do alto custo do esporte. Então e até pela dificuldade, hoje em dia a gente não tem uma pista em Caxias, tem bastante dificuldade, os campeonatos são muito, como é que eu vou te explicar, o kart indoor, que é o kart amador praticamente que a gente chama, é o que a gente tem a melhor oportunidade, tem a maior nível de disputa, porque não tem muito valor agregado. Todas as demais categorias hoje em dia, se tu não tiver muito dinheiro, tu não consegue se manter no esporte, que ele infelizmente é muito caro, então a gente acaba não tendo uma nova geração. Então isso aí está complicando um pouco o nosso esporte. Eu não sei qual que é a opinião do Michael, deve ser mais ou menos parecida aí. Não, concordo contigo, é bem complicado até conseguir patrocínios, tudo é muito complicado. Então, mais ou menos que nem o Sininha disse, acaba o pessoal
acaba se limitando muito ao kart indoor, que é o kart de aluguel ali, e acaba não progredindo por questão de custos, né? É a opção mais acessível que tem, no caso. Na verdade, não é aquele o pessoal que participa do campeonato do kart de rental kart, ou kart indoor, que a gente chama, não consiga progredir. Tem muitas pessoas lá que são muito bons, só eles não têm a oportunidade. Certo. Te digo que tem 10, 15 pilotos lá que se eles estivessem em qualquer categoria, tivesse na Stock, tivesse na Mercedes, qualquer lugar que tu colocar eles, com certeza eles iam andar na frente. Só que, infelizmente, sem a verba, tu pode ser o melhor piloto do mundo, tu não vai conseguir. Pode ver quantos pilotos brasileiros que poderiam entrar na Fórmula 1, tipo Felipe Nasser, vários, eu cito um agora ali, o que saiu, esqueci, que o guri era muito bom e não conseguiu se firmar, porque sem o dinheiro o automobilismo não é feito, então é bem complicado a nossa situação. O kart seria mais ou menos a base, digamos assim, do automobilismo, como os atletas de futebol têm as categorias de base. Vocês acham que um menino que inicia no kart, ele já começa a pegar ali todas as manhas, digamos assim, do esporte? É importante para ele? É muito importante. Acho que começar no kart é para pegar noções de traçados de pista, coisa assim, aprende tudo com o kart. Depois vai evoluindo, né? E com que idade dá, assim, para começar, né? Em torno de 5 anos a gente já é habilitado. Nossa, bem cedo, né? Aqui em Farroupilha, a Mitag faz um grande trabalho de iniciação. Eles têm os kartzinhos elétricos e eles já promovem também o Serra Kart, que é, acho que a partir, não lembro, acho que é de 6 a 8 anos a primeira categoria deles aí. Então, eles já fazem um trabalho bem legal de iniciação. Só que, infelizmente, o grid deles diminuiu muito, porque a gente não consegue se manter. É difícil, né? O esporte hoje em dia está bem complicado. Eu acho que não é só o automobilismo, acho que praticamente todos os esportes. A gente pode citar, por exemplo, futebol. Antigamente, todo mundo jogava futebol, jogava numa escolinha. Hoje em dia a gente não tem. Também. Pode ver, nem o esporte profissional em Caxias consegue se manter. A gente teve o time de vôlei de Caxias, não se manteve. Verdade. Teve time de handebol, não conseguiu se manter. Os times de futebol, remo, não consegue o mesmo. Basquete, né? O basquete, ano passado, aí fez um grande trabalho, não conseguiu se manter. Então, a gente tem que pensar alguma forma de refazer o esporte, porque todas as modalidades estão sofrendo bastante. E esses torneios, como é que funcionam, né? Tu que foste campeão gaúcho, enfim, brasileiro, como é que funcionam os torneios? São quantos que disputam? Como são e onde são as corridas? Explica um pouquinho pra gente. Os nossos campeonatos, eles são bem variados. Então, eu faço o campeonato mundial de kart, então ele é escolhido um país. O brasileiro, ele faz alguns anos que acontece em São Paulo, em Cotia. Esse ano foram 324 pilotos. Temos o campeonato também gaúcho, aqui, que vai ser realizado em Farroupilha esse ano. Aí temos os campeonatos de kart, que é o que a gente mais participa, que é o NGK, a Kamikaze. Aí tem o Campeonato Gaúcho de Automobilismo também, que aí é a Super Turismo, que é a outra categoria que a gente anda. Eu queria que vocês contassem um pouco, pelo que vocês falaram até agora, a montagem do equipamento é por conta de vocês. Então, contem pra gente como acontece e até quanto custa manter vocês dentro desse esporte. Então, Nosso financeiro eu apresento a conta e o Sininho apaga, né? Então a gente tem a equipe, até mandar um abraço para a Autotec, ali o Thiago Bosa, o Renan, que estão nos escutando, um abraço para vocês, hein? Eles fazem a preparação do carro, a gente tem um motor que a gente faz com um preparador em Porto Alegre, o Bujão, né? E aí, geralmente a gente tem que, cada prova, que são no nosso campeonato, as provas são 3 etapas de 2 horas de duração cada uma, e a última é a 6 horas de Gaporec, 6 horas, né? Então a gente tem que revisar a caixa, toda a corrida, bem dizer, né? Porque ele não aguenta 2, e o motor a gente tem que fazer mais ou menos cada 2 corridas, a gente tem que fazer o motor, entende? Então é um custo meio elevado, assim. E pneus também, pneus vai 1 a 2 jogos por corrida, mais ou menos, né? E isso que a gente treina pouco, né? Se treina bastante, já mais. Hein? Então é um custo meio elevado aí, mas a gente é guerreiro, a gente não desiste, né? Vamos lá. Esse custo é dado por vocês do trabalho, de vocês patrocinador, vocês buscam um pouquinho de todo. Um pouquinho de parcerias. A gente tenta
Tenta manter as parcerias, mas é um pouquinho de tudo. Trabalho Na verdade, também. a gente também consegue também através das leis de incentivo ao esporte, entendeu? Então a gente tem o FIA Esporte aqui de Caxias, tem o Pro Esporte, que é o estadual, e agora pro ano que vem a gente já conseguiu o LIE, que é a Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Então a gente está sempre correndo atrás de empresas que consigam estar participando, que senão é totalmente inviável. Para te ter uma ideia, eu vou citar os valores por cima, assim. A Mercedes, o nosso custo é em torno de 600 mil por ano. A Super Turismo, para andar na frente, 200 mil. E o campeonato, aí, se a gente fizer kart, um campeonato a nível nacional, é em torno de 50, 60 mil por kart. Então a nossa equipe tem 4 a 5 pilotos. Então aí fica baseado em torno de 300 mil, o Campeonato Brasileiro de Kart, 50, 60 mil cada um. Claro que a Fórmula 1 é um nível, né, diferente. Mesma maneira como, né, vieram o pessoal do basquete, a gente gosta de falar sobre a NBA, né, a NFL em relação ao futebol americano nosso aqui. Claro que é um outro patamar, né, diferente. Mas vocês acabam assistindo e trazendo algumas coisas para vocês, para o dia a dia de vocês de piloto? Com certeza, eu acompanho praticamente todas as categorias aí, quem gosta de automobilismo, a gente chega a ficar o dia inteiro na TV olhando todas as modalidades, mas eu gosto de praticamente todos os esportes, então eu participei de quase tudo que é tipo, qualquer esporte me convida, eu vou, mesmo que eu seja muito ruim, eu vou, entendeu? Então, até no virtual também, né? Hoje em dia a gente participa também bastante do virtual, porque... o custo é muito mais baixo. Eu tenho um nosso amigo aí que teve uma experiência incrível lá em casa. Ele deu uma brincada no virtual e não quis. Tu tem simulador para jogar o virtual? Sim, a gente tem simulador para poder treinar. Ah, legal. Qual jogo é o virtual? Gran Turismo? Tem Gran Turismo também, mas o que a gente usa mais é o Automobilista, que é o mais real que atualmente a gente tem. Então ele simula bem o carro de corrida e principalmente o acerto do carro. E tem algum piloto favorito lá na Fórmula 1 que vocês se identificam mais, assim? Eu vou de Hamilton. Vou seguir o meu companheiro aqui também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do contato com outras atletas aqui do Rio Grande do Sul, de outras regiões, o que vocês podem comparar com a nossa e até dos campeonatos internacionais que tu participou. Na verdade, eu faço praticamente também o Campeonato Brasileiro, então ele é um campeonato bem democrático. Nós tínhamos 17 estados e 324 pilotos. Eu acabei ficando em terceiro lugar esse ano e a gente levou 27 atletas aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente tem um grupo bem legal aí, então a gente troca bastante ideia e tá cada ano mais forte aí. Vocês querem falar um pouco da Super Turismo aí, Ronson? Então, primeiro mandar um abraço pra galera aí que estão enchendo no WhatsApp aqui, né? Todo mundo vendo. Mandar um abraço pro pessoal do Super Turismo, o Jonathan aí também pediu, Jonathan, um abraço pra ti, né? E então, contar a experiência foi muito boa, né? Esse ano aí, o ano passado também a gente conseguiu as 4 etapas, 4 vitórias, né? Então a gente tá muito feliz, deu tudo certo, não tivemos nenhum problema mecânico. Melhor impossível, né? Você tem que agradecer a equipe, toda a dedicação pessoal aí, né? O Sininho aqui que também deu a oportunidade e, claro, né? Todo o pessoal da equipe da Esporte Serra também que ajudou a divulgar o nosso esporte e as nossas conquistas aí, né? Agradecer, obrigado. A gente tem falado muito do carro e tudo mais, mas para ser um piloto conta também a habilidade e o conhecimento da pessoa dirigindo esse carro. Só o carro bom, só o carro equipado não vai fazer. Queria que vocês também falassem um pouquinho desse processo, dos treinos, como é que eles são, quantas horas por dia vocês treinam, como é que funciona essa parte de vocês mesmo como piloto. Na verdade, essa é uma parte hoje em dia que está bem complicada, principalmente por causa do custo. Então, a gente está reduzindo os treinos ao máximo, praticamente a gente nem treina mais. Eu, como já tenho um pouco de experiência, alguns anos nas costas de automobilismo, eu tenho um pouquinho mais de facilidade. O Ronson, então, que praticamente faz 2 anos que ele participa aqui com nós, ele sofre um pouquinho mais, praticamente na adaptação do carro, porque a gente não está treinando, devido ao custo. Então, aí voltamos ao primeiro ponto da pergunta anterior. Por que a nova geração não consegue se manter no esporte? É muito caro. Hoje em dia, vamos fazer um treino na Linguaporé. A conta não baixa de 3 mil. Para nós ir andar uma tarde ali.
Porque é transporte, é o mecânico, é o combustível, é o pneu, é o aluguel da pista, é a ambulância sempre que tem que ter, todos os itens de segurança. Então, para nós ali fazer um treino de 2 horinhas de treino é R$3.000, mais ou menos por cima, assim. Nosso financeiro explica melhor, é mais ou menos por aí, né? Por aí, 3, 4 mil, mais ou menos. Mas que nem eu já tive um pouco de sorte, porque eu já embarquei o Sininha, toda a equipe já, pessoal com muita experiência, então a gente aprende bem mais fácil, né? Mas pra quem começa do zero, realmente é complicado. Pra se aventurar é bem complicado. Na verdade, o que o Michael quis falar, ele conseguiu entrar numa equipe pronta. Como ele é meu amigo pessoal, eu fui trazendo ele pro esporte, ele já pegou o meu equipamento, a minha estrutura, a minha experiência, tudo pronta. Mas para aquele cara que for começar, é muito difícil. Ele vai chegar, imagina ele ir pra uma pista, ele tem que ir lá treinar. Que acerto, ele vai chegar na pista, montei um carro de corrida do zero, quero ser piloto. É muito difícil, porque eu vou ali, dou 2, 3 voltinhas, como eu tenho muita experiência, eu já conheço o acerto, eu já entrego o carro pronto pra ele, ele só sai e entra. Aí ele chega lá, Sininho, o carro tá pregado, quero soltar a traseira, ele gosta de andar de lado. Aí eu tenho que estar brigando com ele, Ronsen, andar de lado não é andar rápido, entendeu? Mas é com emoção, né? Isso tu viu que tem esse problema, quando andamos em dupla, a gente tem essa dificuldade. Porque nem sempre a minha tocada é igual a dele. Ele gosta de andar com um carro bem mais traseiro, que a gente chama Então pode ter discordância durante a corrida, como é que faz? Não, mas o mais velho sempre tem razão, né? Toda corrida é a mesma briga. Eu vou, treino, o carro tá bom, ele chega, não, o carro tá preso, vamos soltar o carro, vamos soltar Ronsen, não vamos soltar o carro, que tu vai... Pode bater, cara, fica traseiro, pode rodar, pode atravessar. Quando a gente fala de deixar o carro mais solto, é que dele a traseira joga mais, aponta melhor nas curvas, né? E deixar pregado, dele fica muito dianteiro no carro. Aí o carro anda de lado, parece drift. Em carro de corrida é pra andar pra frente, não é pra andar pro lado. Eu ia pedir, né? Eu não entendo muito de carro, mas eu gosto de assistir, mas não rola um drift, né? Nessas discordâncias. Quando pede aí. Não tem discordância, né? O chefe que manda, a gente abaixa as orelhinhas e fica quieto, né? Não tem, né? Até parece que assim, eu viro as costas, ele vai lá, fala com o mecânico, não, sobe as libras, bota abre a traseira. E ele acha que eu não sei que ele faz isso. Aproveitando esse gancho, quantas pessoas na equipe de vocês, entre mecânico e todo esse apoio que precisa? A gente enxuta ali, mas eficiente, né? A gente tem 2 mecânicos, o Thiago e o Renan, né? E a gente tem o nosso piloto do churrasco, que é o Jabas, que pilota o churras, né? Que é muito importante. E faz as fotos também, né? Isso é importante e nós dois aí, né? Não, tem mais o Fernando da Silva aí que faz a assessoria. Nossa assessoria aí. Tá fazendo uma choradeira aqui, que é pra mandar um abraço pra ele. A gente já vai mandar os ois aí gerais, né, Janine? E pegando esse gancho que a Janine acabou falando antes sobre os treinos de vocês, como é a preparação física, né? E se precisa ter algum biotipo, digamos assim, né? Porque a gente sempre fala que no vôlei e no basquete são os altões, né? E pro automobilismo, precisa um biotipo específico? Se precisasse, eu acho que eu não estaria. Não estaria. A gente se cuida um pouco aí, mas... Alto, baixo, magro, enfim, gordinho, pode ser... Está aberto a todos. Vamos lá, que eu vou te explicar como é que funciona o nosso esporte. Nosso esporte é o único esporte, eu acho que eu conheço, que ele é democrático. Ele aceita homem, mulher, gordo, magro, alto ou baixo, na mesma categoria. Porque ele não existe essa diferença, porque é uma categoria única. Mas tem mais facilidade para algum biotipo dentro do carro? A gente imagina que quem é muito alto acaba, né, ficando um pouco desconfortável dentro do carro, mas não. Não. É bem tranquilo pra gente, né? Vamos citar aí que é um exemplo, é a Elinara lá, que corre com nós. Ela é da nossa equipe, ela ganha corrida no Campeonato Gaúcho aí, anda na frente dos homens todos e... É bem tranquilo, entendeu? Mulher, homem, gordo, alto, baixo. Não existe essa diferença. As competições têm um peso único, entendeu? Tipo, que nem no meu caso, eu tenho 70 quilos. Aí eles botam, tem que ser 100 o mínimo. Aí eu tenho que usar 30 quilos extra para equiparar o mais pesado da categoria. Ah, entendi. E tu falaste sobre uma mulher, né? Como é que funciona a parte das mulheres? As mulheres podem correm em uma categoria separada? Como que funciona? Não, é tudo categoria única e não existe diferenciação. Elas sentam lá e andam. Tipo, agora no Campeonato Brasileiro, eu ouvi várias mulheres que andaram na minha frente lá, não era uma ou duas.
Acho que tinha umas 5 ou 6 de alto nível lá e foram pra final e ficaram entre os 10 do Brasil, hein? A própria Linara aí que o Sininha comentou, ela vai e suga toda a galera, hein? Que bacana. Bacana, né, Nininha? A gente podia trazer, quem sabe, uma Eu adorei. pilota. Eu lembro que na Fórmula Truck também tinha, faz um tempo que eu não assisto, né? Então atualmente eu não sei, mas há um tempo atrás sempre também. Tem a Débora Rodrigues que continua ainda na ativa, continuar dirigindo. E é interessante porque outros esportes a gente não vê essa naturalidade, né? De a mesma categoria ter homem, mulher e pessoas de tipos diferentes. E vocês têm outras mulheres interessadas em participar que vocês conhecem ou é mais restrito para esse público? Também, de repente, por causa da questão de treino, de valor em montar um carro? Voltamos à dificuldade. Nós não temos nem o público feminino e nem o masculino. Nós estamos com uma dificuldade bem grande de atrair novas pessoas interessadas no automobilismo. Não, praticamente eu acho que é em todos os esportes, né? O pessoal hoje em dia... É, o que a gente tem visto, né, Dani, dos nossos convidados, tanto a falta de apoio financeiro é um problema com todas as pessoas e modalidades que a gente já conversou aqui, quanto o apoio mesmo da torcida, né, da comunidade, que principalmente aqui na nossa cidade tem ficado bastante atrás em comparação com outras épocas, né, do que já foi. Então isso se reflete também para vocês, essa falta de público e de pessoas para acompanhar. Com certeza, né? Mas a gente tem fé e eu acho que no futuro ainda vai melhorar. Sim. Nini quer ler as mensagens? Vamos lá, dando um oi, eu perdi pessoal? as primeiras mensagens. Eu vou ficar devendo, mas tem aqui o Marlon Basso falando que eles são os pilotos mais rápidos do Brasil. Abraço aí, Marlon. Tem a Ana Iris, tem o Maicon Rosen, o Fábio Benassi. Tem o Luiz Sérgio Sena Vargas Júnior comentando. Que bom, né? Que eles estão acompanhando, além de estarem aqui, eles estão acompanhando. O Fábio comentou várias vezes, o Francisco Ricardo Marasquim, o Cleiton Kraus, a Heloísa Sartori Villa, o Fernando da Silva, o Diogo Relossi, o Jonathan Mello, a Gabriela Sartori Villa, o Maicon Pires. Então, vários recados aqui, o Marcos Celso Severo também, o Daniel Rota dos Reis e a Heloísa que mandou mais um recado. Não para, Dani, eu acho que hoje é o nosso programa mais, tem mensagens participativo. Aqui, ó, o William, nosso estagiário secreto, me emprestou o celular dele. Tem aqui os comentários do William Schorder, desculpa os sobrenomes pronunciados errados. O Carlos Capellini, a Fátima Vargas, o Paulo Henrique Marchioro, o Eduardo Luz e depois tem o Lauro Salvati, o Fábio Benassi e o pessoal que tá mandando recado aí, participando. O Lauro tá devendo um churrasco pra nós aí, tá, Lauro? Eu não esqueci. A gente fez uma campanha bem legal aí no WhatsApp, nos grupos aí, pra galera... Tá todo o povo aqui em peso. Todo mundo acompanhando. Voltando aí ao nosso assunto, quais são os riscos maiores, assim, né, de vocês, desse esporte? Porque a gente sempre acaba ligando as batidas, né, as partes mais complicadas, né, inclusive... Você olhou pra mim isso, né? Até porque... Vou passar essa situação pro Rossi. Rossi tem duas experiências muito boas com esse fato aí. Não, mas não é só eu, né? Não é só eu. Até porque a gente, infelizmente, aqui no Brasil tem a lembrança, então, aí do falecimento do Senna, né, que foi uma coisa muito marcante, né? Então, a gente sempre acaba ligando o automobilismo a riscos, a possibilidade de morte até, né? E como que foi mudando também ao longo dos anos o sentido de segurança e, enfim, os riscos em geral da profissão e o que mudou nesses anos, né? Com certeza. A partir de 94, principalmente a Fórmula 1 teve uma evolução muito grande na parte de segurança. Os carros foram todos refeitos, né? Principalmente na parte de chassi, eles teve uma altura em torno de 30 centímetros, parece, para melhor proteção da cabeça. Agora, a partir desse ano, foi adicionado o halo ali neles, então praticamente ficou muito feio, né? Que parece um chinelo Havaianas ali, mas a proteção foi bem elevada. Nas categorias nacionais também a gente teve alguns problemas aí de falecimento nos últimos anos. A Stock mudou o chassi, teve um falecimento na Stock Light. Eles tiveram que trocar todos os chassis para melhorar.
É um esporte de risco. Aqui no automobilismo gaúcho também a gente teve, acho que 2 falecimentos, acho que nos últimos 10 anos aí. Mas são acidentes, assim, bem complicados, entendeu? Praticamente os 2 que eu acompanhei, um foi um toque, e o cara deu num muro, e a segunda situação, o cara perdeu uma roda, e ele tava legal, assim, então, não morreu no acidente, eles morrem praticamente depois devido à desaceleração, que eles acabam tendo complicações internas, mas hoje em dia podemos considerar que é um esporte muito seguro. Aí no kart a gente, acho que eu desconheço algum fato aí, então podemos considerar que pela quantidade a gente tem 15 mil participantes atualmente assim no Brasil legalizados, então o índice é muito baixo. E como é que fica aí o coração de mãe e esposa cada vez que vocês vão correr? É complicado, né? Ainda mais que, né, a gente que já se envolveu em acidente e, sabe, é complicado a família aí, mas... Tu já passaste, então, por essa situação? Sim, né? sim, já. Conta não pra só eu, gente né? aí. Conta aí, Ronson. Tarumã aí, a gente já deu aquele mesmo gol que eu falei que eu comecei a carreira, já não existe mais, né? Ele tá com vergonha, eu vou contar pra vocês. Não. O Ronson sofreu 2 acidentes muito fortes quando ele começou a carreira aí. Mas acidentes mais, assim, como eu pude explicar, só danos materiais aí. Tá aí forte, firme e pronto pra guerra. Então, E o acidente, em algum momento, te desestimulou? Quando aconteceu, te deixou, de repente, um pé atrás? Ou não? Acho que por uns 2, 3 dias aí. Depois a gente passou. Desacordado. A gente já tava querendo ver outro carro aí, né? A gente já tava e como é que faz perder o carro? Já tava pensando no carro seguinte. Sim, primeiro no prejuízo, né? Depois no segundo carro. É verdade. Daí, não, mas... de início sempre, acho que normal, o pessoal fica meio assim, sabe, eu continuar ou não, né? Ainda mais que tava no início, né? Sei lá, claro. De repente eu continuar só no kart e abandonar. Mas é uma paixão que ela tem, daí apareceu a oportunidade, apareceu um Celta ali, vamos agarrar o Celta aí, né? Até e aproveitando também, quanto tempo dura, vamos por esse carro que tu corre hoje, qual é a vida útil dele se não sofrer nenhum acidente? E vai... Temporadas e temporadas, hein? Não, eu já não concordo. Acho que vai, eu concordo. Olha só como é que funciona hoje em dia. Se quiser andar sempre na frente, tem uma vida útil. Mas se quiser só participar Nós temos carros, vamos dar um exemplo. Carro de ponta, que é o carro que ganha corrida 2, 3 anos. Por que a durabilidade dele é tão baixa? O esforço mecânico que ele sofre, devido à velocidade e ele ser reforçado com o Santo Antônio dentro, e pra ser rápido, tem que atacar demais a zebra. Ele acaba indo torcendo e ele fica meio com menos resistência mecânica o chassi. Então, a vida útil de um carro de ponta é entre 2 a 3 anos. Depende da quantidade de corridas. Que nem nosso da Super Turismo agora, a gente só tem 4 corridas por ano. Então, ele vai durar 4, 5 anos andando na frente. Sim. Se não bater. Vou dar um exemplo. Pista de terra, quando eu corria, era um carro por ano. Por quê? Porque lá o acidente pega e a pista de terra tem muito buraco e bate muito. Então, para andar na ponta, tem que fazer um carro por ano. Para andar na frente, ganhar corrida, ser campeão. Sim. E hoje em dia os carros a gente consegue comprar direto de fábrica, e aí tu só compra o chassi, tu consegue comprar um preço bem legal, ou vai direto no ferrinho e tu compra os carros aí que são de leilão, carros batidos, e tu consegue transformar para corrida. Isso que eu queria perguntar, uma curiosidade pessoal, que meu marido assiste muito programa de reforma de carro e, consequentemente, eu assisto com ele. E a gente vê alguns episódios do pessoal que monta do ferro velho. Então, isso é real, acontece mesmo o pessoal ir lá, pegar uma carcaça e montar porque um para carro. nós o que interessa mesmo é o monobloco, né? O monobloco estando bom, toda a mecânica é a parte, né? Então... Não interessa, não sendo um carro acidentado assim, tá valendo. Né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Passou rápido a conversa hoje, né, Nini? Até eu tô saindo aqui pra ver, o pessoal aqui participando bastante. Eu queria agradecer muito vocês terem vindo. E assim, eu queria que para finalizar vocês dissessem então quais são as próximas competições agora na sequência de cada um, né? O que está por vir aí. E, enfim, agradecer mais uma vez e mandem abraços e recados. Maicon, Luiz, fiquem à vontade. Bom, a gente está estudando e participar das 12 horas de Tarumã, né? Em dezembro aí.
Vamos ver se vai dar tudo certo. E daí a gente tem agora Endurance, tem... Na verdade, olha só, o Rosem ele nem tá sabendo, né? Eu que escrevo sempre a galera. Tu que é o empresário, né? As competições é comigo. A nossa próxima competição, então, é o Campeonato da Kamikaze aí, que a gente tá fazendo parte. Um abraço pra galera Kamikaze. Depois a gente tem às 6 horas também da Kamikaze. Depois a gente vai para as 12 horas do Beto Carreiro. E pretende finalizar o ano aí com as 12 horas de Tarumã, que ainda a gente está tentando viabilizar ou não. Por caso nós temos uma dificuldade. Nosso carro é pneu radial e a maioria dos carros são pneu slick. Então a gente ainda está avaliando, porque a gente considera até um pouco perigoso para nós, porque a gente é um pouco mais lento que os demais competidores e na nossa categoria... Vamos ver, se tiver bastante carro na nossa categoria, a gente vai encarar o desafio de 12 horas aí. Bacana. Então eu queria deixar um abraço especial aí a toda a galera que participou e meu celular tá lotado de mensagem aí. Vou responder todas depois. Tinha até mensagem pedindo pra tu olhar o teu WhatsApp. Eu vi o pessoal aí, galera. Muito obrigado aí pelo apoio, quem acompanhou o programa aí. Agradecer a vocês pelo convite de participar. E vamos pra frente aí, acelerando sempre. Maicon, recados, abraços. Agradeço novamente também, né? Claro, obrigado pelo convite, a minha estreia aqui, né? Próxima vez depois a gente conta umas piadas. Né? Isso, claro. E abraço a todos, obrigado William, pessoal do Esporte Serra que divulga bastante na nossa categoria aí. Só tenho a agradecer e estamos aí, né? Aguardando os próximos convites. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito legal. Janine Stecanella, recados, abraços. Queria agradecer a todo mundo que participou. Hoje a nossa live foi bem movimentada. Aliás, não para de chegar recado. Depois a gente vai lá dar joinha, dar coração em todos vocês. Queria agradecer também ao Luiz Sena, ao Maicon. Espero que vocês consigam estimular e fomentar muito mais essa modalidade aqui na nossa cidade para a gente ver mais pilotos nascendo aqui. E a todo mundo que participou. Continuem mandando recados, sugestões de pautas para a próxima semana e acompanhem o pessoal também lá nas competições, através da Esporte Serra, que a gente sempre divulga as novidades do automobilismo. Exatamente, os guris então já estão previamente convidados a voltarem aqui depois das competições para contar aí pra gente como é que foi. E claro, agradecendo sempre a sua audiência aí com a gente, nos sigam lá nas nossas redes sociais, Facebook Gurias de Quinta e o nosso Instagram, @Gurias de Quinta. Qual é o teu esporte favorito? Fala pra gente, a gente quer saber, pra trazer aqui, pra divulgar, pra comentar. E quinta-feira que vem estaremos mais uma vez no ar, se Deus quiser. Um abraço a todos, tchau!